Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor. No livro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ao ouvir esse versículo, eu consigo entender que, diferente de alguns evangelhos que são pregados por aí, o reino de Deus não me trará fortunas. O reino de Deus não me trará riquezas. O reino de Deus não me trará fama. O reino de Deus não me trará notoriedade. Mas lembrar que o reino de Deus me traz justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Jesus foi o único rei, é e sempre será. Que embora ele seja dono de tudo, dono do universo, ele desceu à terra e ele se fez o mais humilde entre todas as pessoas que aqui se encontravam. Tudo que Jesus tinha, na verdade, ele não tinha aqui na terra. Era emprestado. Ele nasceu e o seu primeiro berço foi emprestado. Foi uma manjedoura. Quando ele começou a fazer o ministério dele, e os apóstolos, os seguidores começaram a se agregar, alguns diziam: Senhor, eu quero te seguir. Mas Jesus dizia: tarefa árdua e difícil me seguir. Porque o filho, os homens, eles têm casa para morar, eles têm um teto para se abrigar. Mas o Filho do Homem, se referindo ao Filho de Deus, a ele, não tinha nem um travesseiro aonde repousar a sua cabeça. E ele cita que até os pássaros e as raposas tinham aonde se abrigar, mas ele não. Continuando a palavra, quando ele entra em Jerusalém, que ele é ovacionado pelos seus moradores com ramos nas mãos, ele estava montando um simples e humilde jumentinho, que também era emprestado. O jumentinho não era. Quando ele foi colocado naquela cruz do Calvário para que fosse morto, crucificado, a cruz também não era dele. Você pode falar assim: realmente a cruz era de Barrabás. Não, a cruz era minha, a cruz era sua, e ele levou sobre si, sobre os seus ombros, os pregos e a coroa de espinho. Todos os açoites, que também não eram dele, eram meus, eram seus. Jesus levou sobre si. Tudo em Jesus foi emprestado. Inclusive, as dores que ele padeceu eram minhas e eram suas. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Por isso, seja grato, porque todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que eram meus e seus, e por suas pisaduras nós fomos sarados. A paz do Senhor.